Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e eu estou aqui para falar sobre o novo vírus que está a afetar os mercados financeiros e por isso mesmo deixar aqui a minha opinião em relação ao sucedido. Não percam, já se. Antes de mais, quero agradecer a todas as pessoas que se inscrevem no canal. Muito obrigada por se inscreverem e por ajudarem, de facto, este canal a crescer. Vamos falar aqui de vários assuntos, uma opinião pessoal relativamente a finanças, educação financeira e também, obviamente, investimentos. E por isso não poderia deixar de passar e dar a minha opinião sobre aquilo que está a acontecer neste momento no mundo relativamente ao novo vírus, ao surto que está a acontecer também na Europa, e por isso mesmo eu vou falar aqui de alguns cenários que eu considero que são muito importantes e que devemos tentar perceber o que é que poderá acontecer no futuro. Antes de mais, este vídeo tem o apoio da corretora XTB, uma corretora parceira, no qual o link vai estar aqui em baixo na descrição, que eu uso para poder dar exemplos em relação a estas situações que estão a ocorrer no mercado e com certeza também falar daqui de algumas empresas que estão a ter uma boa performance, apesar da queda em geral. Recordo que não sou analista financeira nem conselheira financeira. Este canal é um canal de opinião onde eu falo sobre estes assuntos de forma a serem discutidos na realidade portuguesa, na vertente da opinião pessoal e, claro, dando aqui também algumas dicas de como faço com o meu dinheiro. E por isso mesmo vocês devem fazer sempre a vossa análise antes de investir ou tomar qualquer medida em relação ao vosso portfólio. O primeiro cenário que eu passo desde já a explicar, acho que era muito importante percebermos, e porquê esclarecer aqui estas análises de prevenção ou de análises de mercado são interessantes de se fazer, porque quando a China se constipa, o resto do mundo fica de cama. Isto foi uma expressão que eu ouvi na televisão portuguesa e a verdade é que quando algo acontece na China, nós também temos que ter a nossa atenção, porque sabemos que vai mexer com a economia global. E por isso mesmo nós devemos ter atenção ao que acontece no mundo, porque realmente acaba por ser tudo impactado. Como segundo cenário, vamos então passar aqui para aquilo que aconteceu no passado. Normalmente, eventos passados não garantem que seja a mesma situação no futuro. De qualquer das formas, aquilo que nós devemos olhar é sempre para a história para tentar aprender com ela. E por isso mesmo, olhando aqui para as epidemias e surtos que antes aconteceram no mercado, conseguimos verificar que houve quedas, mas depois, a médio e longo prazo, houve uma recuperação, ficando sempre uma valorização superior ao que estava. E por isso mesmo conseguimos perceber então que o mercado vai recuperando quando acontecem este tipo de surtos ou eventos relacionados com doenças. De seguida apresento então aqui um gráfico que está a ser muito utilizado online, que é o gráfico do índice MSCI World, basicamente que vai medir cerca de 1.644 empresas por 23 países desenvolvidos e, portanto, dá mais ou menos para entender como é que funciona a economia global, os principais países, e por isso mesmo conseguimos logo aqui identificar como é que são os impactos e a performance destes mercados ao longo de alguns surtos que foram acontecendo no mercado, e com isso podemos verificar as quedas e as respectivas recuperações. E por isso acho que é muito importante nós percebermos que a longo prazo este tipo de situações acabam por fazer com que existam quedas, o que muita gente acredita que são oportunidades de mercado, são os designados saldos em que as empresas, após uma boa análise fundamental, possam realmente ser compradas a preço de chuva, mas nós temos que ser ponderados e não simplesmente comprar a torto e a direito. Nós devemos ter uma estratégia e seguir essa estratégia, esse nosso plano financeiro, nomeadamente nas alocações que nós temos em relação aos vários tipos de investimentos. Neste cenário temos então aqui o cenário do medo, o cenário em relação às epidemias e às infodemias. Acredito que haja uma desnecessária e constante atualização sobre esta doença nas nossas reportagens e nos nossos jornais e nos mídias em geral, e é verdade que nós devemos estar informados e sabemos como podemos prevenir e evitar o contágio. De qualquer das formas, este tipo de assuntos desta forma assim tão, digamos, incisiva e tão constante acaba por gerar, obviamente, algum medo na sociedade, e com isso as pessoas ficam muito mais instáveis. E é necessário também saber lidar com este tipo de informação e criar aqui algum tipo de consciência em relação ao assunto para que seja abordado não num sentido de medo, mas no sentido de sabermos nos prevenir e poder adotar as melhores medidas. No quarto cenário temos então o estudo deste vírus. Uma das coisas que aconteceu foram informações dadas pela China, que até a ver não sabemos se são fidedignas. De qualquer das formas, aquilo que nós podemos saber é que as mesmas vão ser estudadas por outros países, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos, agora com o contágio que aconteceu recentemente e com o surto que aconteceu em Itália. Acredito que agora sim seja possível identificar como é que esta doença está, digamos assim, a propagar-se, a evoluir, de maneira a conseguir criar aqui então algum tipo de controlo, evitando a propagação, e com certeza também estudar uma possibilidade de uma vacina e, claro, tentar aqui minimizar o contágio de forma a conseguir, digamos assim, restringir
há locais ou pessoas que estão neste momento contaminadas. Obviamente nós não sabemos como é que o vírus vai, digamos assim, funcionar, se o mesmo vai ter mutações, se realmente as informações que foram dadas estão corretas para podermos saber que pode ser até, digamos assim, um vírus que esteja equiparado, digamos, ao vírus da gripe ou algum tipo de amostragem diferente. A verdade é que, comparado com esse tipo de doenças, as doenças conhecidas já mataram mais, mas também a amostra é maior, o tempo em que elas existem é totalmente maior e por isso mesmo não há hipótese aqui em termos de comparação para mim, neste momento, em relação às doenças existentes e já conhecidas. Portanto, é preciso haver o alerta, é preciso saber, mas acho que agora já vão ter informações e maneira de conseguir estudar melhor esta doença. E acredito que com isso as economias então possam reagir e recuperarem-se e adotarem medidas para poder viver neste momento com a prevenção e com evitar, digamos assim, o contágio de uma maneira muito mais em níveis, digamos assim, de normalidade do que neste momento está a acontecer. Como quinto cenário, nós temos aqui algumas empresas que já estão a informar que não conseguem, digamos assim, cumprir as metas estipuladas para os seus relatórios anuais em termos de lucros e também em termos de trimestre, o que acaba por ser um pouco complicado porque sabemos que as empresas dependem de negócios feitos com a China, nomeadamente de materiais e componentes, como o caso, por exemplo, da Apple, onde nós temos aqui uma empresa que vai necessitar, de facto, de componentes vindos da China e que pode não cumprir os objetivos definidos em termos de lucros para este ano. Com isso, obviamente que as pessoas que são investidores na empresa podem assustar-se e podem retirar então o dinheiro dessa empresa, investindo então em outros ativos, como nomeadamente o ouro, ou até mesmo tendo uma posição de maior liquidez, isto é, ter dinheiro na conta. Claro que tudo não vai passar por uma recessão económica. Nós podemos ver neste momento o SP 500, que é, digamos assim, um índice que mede as 500 principais empresas dos Estados Unidos e, de facto, houve aqui uma grande queda agora neste período, mas desenganem-se se pensam que todas as empresas também estão a sofrer com as consequências desta queda de mercado, apesar de poderem estar também a ser afetadas, acabam por ter até performance e desempenhos positivos. Nomeadamente algumas empresas que eu agora vou mostrar, como o caso da Clorox, que em Portugal vocês conhecem esta empresa por ser a detentora da marca Domestos, uma marca conhecida de lexívias e desinfetantes, e neste caso vocês conseguem perceber que apesar da queda que houve agora no período de 28 a 29 de fevereiro, ela recuperou, mantendo-se já a níveis estáveis e estando aqui então a ser um negócio neste momento no mercado no que concerne a um produto que neste momento a população pede para ter, nomeadamente em relação àquilo que está a acontecer com o vírus. Mas não só as empresas de produtos, digamos assim, desinfetantes podem estar em alta, como também, por exemplo, a Netflix. O que acontece é que a Netflix funciona como uma forma de entretenimento em casa e por que não as pessoas começarem a pensar na subscrição da Netflix para poderem passar algum tempo em casa, já que devemos evitar o contágio através de multidões e de estarmos em locais, digamos assim, públicos. E por isso mesmo, por que não então fazer uma subscrição da Netflix quando podemos então ter algum entretenimento em casa para os períodos que possam existir, por exemplo, de quarentena. A verdade é que é um serviço que pode lucrar, digamos assim, com esta recessão financeira que possa estar a acontecer, isto pelo menos uma queda neste momento já oficial em relação ao preço das ações e dos mercados. De qualquer das formas, outras empresas também estão em vanguarda, como vocês podem ver, que se chama Regeneron Pharmaceuticals, é nada mais nada menos que uma empresa farmacêutica que procura o tratamento para este novo vírus e neste momento está a ter uma valorização, digamos assim, das suas ações e que por isso nós podemos ver esta performance positiva. O que se espera neste momento é que existam também intervenções por parte, digamos assim, dos países em relação às economias, em relação aos mercados, nomeadamente o Banco Central Europeu e também a Reserva Federal dos Estados Unidos em relação aos juros, para que possam ajudar e estimular, digamos assim, a economia. E por isso mesmo existe aqui já algum tipo de sentido de melhoria nos mercados e é isso que nós já conseguimos ver esta semana, após a última semana ter sido realmente muito complicada. Posso dizer também que, de acordo com as notícias, o que saiu foi que as 3 pessoas mais ricas do mundo perderam cerca de 27 mil milhões de euros. Obviamente que o perderam aqui é a desvalorização nos seus patrimónios, digamos assim, em relação às ações, porque acredito que não tenham vendido. De qualquer das formas, acho que é importante percebermos que o mercado é feito de altos e baixos e que neste momento estamos todos com uma expectativa para saber se este vírus vai continuar a afetar os mercados ou se realmente nós vamos aprender a lidar com o mesmo. A verdade é que durante o ano 2019 vimos realmente uma valorização enorme no valor das ações, fazendo com que empresas ficassem sobrevalorizadas e havendo realmente aqui a informação de que os mercados estavam muito caros. E talvez com esta recessão ou apenas queda, houve uma correção para poder então estabilizar os preços das ações devidamente. Obviamente que as pessoas que fazem a compra de ações regularmente podem aproveitar para comprar mais. Se foi isso que fiz, foi.
Eu acabei por adquirir mais ações do que o normal, tendo em conta que acredito que os preços tenham diminuído face ao que estavam. Agora, com certeza que deverá ser sempre importante cada um ter a sua estratégia. E com isso, eu falo em relação às alocações. Por exemplo, podemos deixar aqui a informação de alguém que tenha 40% do seu património em ações e o restante em outros produtos diversificados. O que acontece é que, normalmente, com esta situação, a alocação das ações vai diminuir, porque há uma queda no mercado em relação à sua posição. O que essa pessoa pode fazer, tal como eu fiz, foi injetar capital novo, nomeadamente salário ou rendimentos que tenham, para poder aumentar para níveis, digamos assim, mais próximos dos 40%, para rebalancear então a carteira, de forma a alocar, digamos assim, novamente uma percentagem que estaria já atribuída na sua estratégia de investimento, na sua estratégia e no seu plano financeiro. E aqui o importante é realmente perceber se isso é possível com novos capitais ou então apenas fazendo aqui uma distribuição daquilo que será o restante 60% da carteira, nomeadamente tirar de posições em que nós temos dinheiro líquido, digamos liquidez, o designado cash, e, por exemplo, comprar ações para poder equilibrar a carteira. Obviamente que vai depender sempre da estratégia de cada um, devem realmente perceber o que é melhor para vocês, com a vossa análise e ver aquilo que vocês querem realmente investir ou simplesmente fazer como outras pessoas em que investiram em ouro para preservação de capital ou simplesmente não fizeram nada e mantêm-se na expectativa realmente de estar a aguardar desenvolvimentos futuros do mercado. Portanto, existem várias perspectivas, existem vários prismas que podem acontecer em relação à adoção de medidas neste momento. Cabe a cada um de vocês saber qual é a melhor para vocês próprios. Acho que o importante aqui é indicar que existem várias soluções. Uma delas é perceber como funcionam os mercados. Aproveito também para perguntar o que é que vocês estão a fazer em relação a esta queda no mercado. Se estão a comprar, se estão a aguardar, se realocaram para outros ativos de renda fixa, ou nomeadamente capital garantido. E é importante também sabermos aqui qual é a opinião daquilo que estão neste momento a fazer nos mercados em relação a esta queda e a esta situação que está a acontecer em relação ao vírus. Por favor, deixem ficar aqui em baixo então o vosso feedback, que será sempre muito bem recebido. Da minha parte, quero também informar, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso like, eu espero-vos no próximo.